Bom dia. Hoje o assunto é por que a maioria das pessoas fracassam ou desistem, principalmente na transição de carreira. E a minha convidada, Neuza, ela foi minha primeira professora de yoga aqui na cidade, minha vizinha aqui, né? Então ela já me conheceu um ano e meio mais para trás, quase 2 anos atrás, a gente se conhece mais tempo já, né? Mas que eu comecei a praticar yoga, né? Então, a gente se conhece bastante, a gente sabe, eu conheço um pouco a trajetória dela, sei que ela é terapeuta faz anos, é de uma família diabética também, né? Então, quanto ela precisou se superar e precisa se superar para não ir com a maioria, né? E as Nossa. convidadas que estão aqui, Adriana, que bom que você veio também. Gláucia, que bom que você está aqui. Tatiane, Eliana, Jaqueline, que estão aqui agora, e também o pessoal que for assistir a gravação, que vai ficar no YouTube. Muito bem-vindos. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva, deixe sua curtida, e no final, se fizer sentido para você, envie para as outras mulheres que também têm esse mesmo padrão de dificuldade de avançar e vontade de desistir e ficar nesse eterno patinar, né? Que eu falo, né? Que e quando a gente fica muito tempo nesse chão escorregadio, é bem fácil a gente desistir se a gente não tem essas parceiras como a gente tem aqui nesse grupo, né? Então, Neuza, fique à vontade. Então, primeiramente, bom dia a todas, né, que dedicaram aí esse tempo para vir estar com a gente. A primeira coisa que me vem dizer é como é bom esse suporte, Silvina, como é importante, porque muitas vezes nós queremos ter um monte de curtida lá no Instagram e a gente não dá um like no Instagram de ninguém. Nós queremos que na nossa live tenha várias pessoas e nós não paramos para assistir a live de ninguém. Então, acho que um dos nossos primeiros momentos de reflexão seria esse que você trouxe aí, como é bom ter essa rede de apoio entre mulheres, porque nós estamos muito presas ao ganhar, né, ao receber, e a gente esquece também de se doar enquanto profissionais, porque nós estamos atendendo, porque nós estamos sobrecarregadas, mas a gente esquece que uma hora vai chegar a nossa vez, né? Que a gente tem que ir lá dar um like, que a gente tem que ir lá dar um apoio, um suporte, e o quanto é importante, porque às vezes você tem milhares de amigas, você tem uma rede de amigos muito grande, mas no seu trabalho o grupo de apoio realmente ele é reduzido por conta que todo mundo está aí correndo atrás das suas coisas. Então, gratidão para quem realmente. Lógico que tem gente que não pode, né, devido a trabalho e motivo de força maior, mas quem pode estar assim apoiando, estar ali dando esse suporte é muito, muito importante para nós aqui na nossa caminhada. Uhum. E o que eu preparei para falar também, que eu acho que faz muito sentido para mim, porque eu não falo nada que não faça sentido para mim, eu só posso dizer daquilo que eu vivi, daquilo que eu experienciei, né? Eu acho que nós queremos muitas vezes, Silvina, criar um negócio que não é do nosso tamanho. Nós temos que criar um negócio do nosso tamanho. Nós começamos um negócio hoje e a gente já está com uma agenda lotada, resolvendo todos os problemas. E eu acho que criar um negócio do nosso tamanho é o primeiro passo para que as coisas deem certo. É baixar essa régua e fazendo as coisas passo a passo. E é muito muito complicado, muito desafiador, né? Nesse processo, porque nós começamos a olhar para os lados. A outra terapeuta tem uma mídia bacana, a outra terapeuta tem uma sala maravilhosa, tem uma roupa, tem um cabelo que nós não temos, tem uma oratória que nós não temos, e nós esquecemos de olhar para nós e olhar nossa capacidade. Porque o cliente, o paciente que vem até nós, ele quer a nossa alma, a nossa essência, né? Porque muitos também não têm sucesso porque tem toda essa estrutura, mas não estão ali com a alma. E não é nem por nada, é porque não tem essa ferramenta, não está curado ainda. Eu acho que você pode ter sucesso da onde você está no momento que você cria um negócio do seu tamanho. Sim, Não é esse ponto é muito, muito interessante, Neuza. E a medicina germânica traz, que você também é estudante da medicina germânica, conhecedora, né? Porque quase todas as mulheres têm alteração na tireoide. É esse, É.
esse mesmo motivo, né? Porque a pessoa querer fazer uma coisa imaginária, muito grande, achando que vai dar um voo e chegar no sucesso de repente, faz a tireoide crescer, precisar aumentar de tamanho, porque é a glândula dos hormônios que nos aceleram, que nos fazem ter mais rapidez nas ações, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade, essa ideia de que o sucesso é rápido, e ao mesmo tempo também quando a gente acha que a gente precisa ter 50 cursos para começar, é, é a mesma ideia que está por trás, né? A gente se estuda, estuda e não consegue aplicar nada, é a mesma ideia. Eu preciso ser muito grande, muito boa para começar algo, né? E quando eu tenho essa ideia por trás das minhas emoções, eu vou me sabotar, porque eu não sou aquele monstro de grande quando eu nasço, né? Quando eu estou começando a engatinhar. Bem-vinda quem está chegando, Xanda, lá de Portugal. Ai, que honra. Exatamente isso, Silvina. Então, o processo é, às vezes é mais demorado. A gente começa a querer se expandir, né? Exigir muito, né? Ser maior, precisar acelerar esse processo, como você disse, a nossa glândula tireoide, ela começa a crescer na intenção de nos dar esse movimento que às vezes não acontece. A gente começa a se prejudicar fisicamente. E ser do tamanho que a gente não é pesaroso, né? Porque às vezes nós queremos ser tão grande e fica pesado, a nossa caminhada fica pesada e o nosso físico paga a conta, né? Porque acabamos aí por desequilibrar todo o nosso sistema endócrino, imunológico e tantas outras desequilíbrios que a gente nos proporciona. O que que me vem em mente também para trazer, enquanto nós não, é sobre nós, porque às vezes nós queremos oferecer para o nosso cliente algo que nós não temos, que nós não somos. Porque tem pessoas que leem um livro, porque para ser terapeuta você pode ler um livro, ter um entendimento sobre aquela ferramenta que está no livro e se dizer, se intitular terapeuta. Não existe ilegalidade nisso. E às vezes tem outra pessoa que faz milhares e milhares de cursos, ela tem a ferramenta, mas ela não se trabalha com aquela ferramenta, ela não vai se limpando. E o processo começa de dentro para fora para que você tenha o sucesso, né? Nós já passamos um pouquinho por isso e passamos, né? Acredito, eu falo por mim, todos os dias é um embate, todos os dias é um tentar melhorar, né? Se olhar, se observar em todos os movimentos também, estar sempre consciente daquilo que a gente vai fazendo, porque chega uma certa etapa que a gente começa já a estar inconsciente, achando que sabe de tudo. E muitas vezes a pessoa tem tantas ferramentas que ela acha que ela sabe de tudo e ela não trabalha com a alma e ela não se trabalha também. Por exemplo, tem terapeutas que não conseguem estar em público, que têm pânico de público. Então, enquanto ela não curar isso, o público não vem para ela. Ela já tem essa barreira. Tem terapeutas que não gostam de abraço, de toque, enquanto ela, porque o cliente que vem, ele quer ser tocado, ele quer ser abraçado. Eu não digo nem só fisicamente, é abraçado com a alma. Se você tem uma barreira de abraçar com o corpo, você não vai abraçar nunca com a alma, que é muito mais íntimo, né? Então essa reforma, ela é muito interna para que as coisas comecem a caminhar na nossa vida. E é algo que ninguém nos ensina. Não nos ensinavam antes, quando você começou, de repente, quando eu comecei. A gente achava que bastava ser inteligente. Mostrar essa inteligência, você lia ali na teoria e falava, pronto, eu vou dizer isso, isso, isso. Mas a forma que você passa, se você não passa com a alma, e para passar com a alma você tem que ter uma couraça já enrijecida, emocional, para você passar essa segurança e passar essa verdade realmente, porque a energia não mente, né? Agora eu vou entrar na minha área. A energia não mente. Você pode estar na frente de uma pessoa ali, ela está te falando maravilhas, mas isso não chega até você, porque, né, o que os lábios estão dizendo não é o que a energia dela está te passando. E às vezes é um insucesso quando você chega a um certo ponto que o teu paciente não tem resultados, né? Você sabe como tratar, mas você não sabe diagnosticar. Se você não tem essa vivência, como você vai diagnosticar essa pessoa? Qual é o trauma dela? Qual é a raiz do problema dela? Você sabe como tratar uma tristeza, uma depressão, um problema endócrino, mas você não sabe diagnosticar da onde surgiu isso. E ela não, se você não diagnosticar, ela não vai ter sucesso, né? E você começa a se questionar por que que minhas pacientes não voltam, por que que minhas pacientes não têm melhora.
e você vai criando na sua mente que você é insuficiente. E você esquece de olhar para você. Você começa a olhar para o paciente e não olha para você. Então o processo ele começa interno. Ai, para ser terapeuta, então eu tenho que ser perfeita? Não. Eu tenho que ser humilde para olhar para dentro e dizer que reflexo é esse que eu estou vendo que está batendo e voltando, batendo e voltando. Porque nós encontramos dentro do consultório demandas, traumas que são exatamente os nossos traumas. Se nós não sabemos lidar com eles, como que nós vamos passar algo para essa pessoa, né? Não que nós estamos 100% curados, mas nós temos que ter a coragem desse enfrentamento para que você possa passar essa coragem e essas ferramentas de enfrentamento para o teu paciente. Então, também nós passamos a uma barreira de olhar para nós enquanto terapeutas. Então, se o teu negócio não está indo, se não está fluindo, comece a olhar para você, mas com compaixão, não com autocrítica. Ah, porque eu tive uma família assim, porque a gente começa a olhar outro terapeuta, ele se dá bem, porque a família dele sempre foi estruturada. Olha, todo mundo apoia ele. Nossa, mas ele tem uma poltrona confortável para gravar o vídeo. Nossa, mas olha o cabelo dela, ela tem dinheiro para ir no salão para ir lá gravar, né? Essa live. E enquanto não começamos a olhar e curar essas feridas de comparação, que muitas vezes são feridas de comparação, de traumas que a gente traz, a gente não consegue passar a nossa verdade para esse paciente, né? Então, é baixar a régua, olhar para dentro e realmente falar daquilo que você sabe, daquilo que você sente e ter um negócio do seu tamanho. Meu tamanho às vezes não cabe numa sala luxuosa, porque eu não tenho nem estrutura para pagar aquela sala luxuosa. E quando eu estou conectada, preocupada, como eu vou pagar essa estrutura, como eu vou manter essa estrutura, o cliente chega e não tem energia para ele. Eu estou conectada com outras coisas. Então vamos começar pequenininho, do fundo do quintal, da tua sala, do online que abriu as portas, né, gigante para trabalhar e faça as coisas do seu tamanho para que você tenha sucesso olhando sempre para você. Vai ser mais leve, né? Eu acho que é muito mais leve. Eu não trabalho muito no online, eu sou muito do presencial, sou muito de tocar, de abraçar, de ver, olhar nos olhos. Então, eu não me aventuro muito nas terapias online. Quando eu tenho uma certa intimidade, eu começo a tentar passar para um online, quando eu já conheço a causa, quando eu já tenho essa troca de energia. Mas eu não posso fazer um primeiro atendimento online porque isso não é do meu tamanho. Eu não tenho estrutura para isso. Eu não gosto disso. Hum. Entende? Fazer o que se gosta também. Porque às vezes, mas todo mundo está atendendo online, eu vou atender. Eu não posso, não é do meu tamanho. Essa empresa não é para mim, essa empresa que já começa no online não é para mim. Assim como não foi começar lá de cima numa sala luxuosa para mim. Eu tive que começar no meu pequenininho, nas minhas terapias corporais e incorporando as terapias clínicas dentro dos atendimentos corporais para fazer toda essa empresa crescer. Então, eu fui crescendo junto. Hoje, eu não tenho problemas em atender no consultório, mas eu ainda não quero porque eu não gosto. Então, veja bem, você está fazendo o que você gosta? Adulto faz até o que não gosta, mas você tem que se sentir seguro para isso, tem que ter uma certa segurança, né? Porque às vezes a gente quer enfiar também goela abaixo, adulto faz o que tem que ser feito. Ok, a gente faz o que tem que ser feito, mas se você tem ferramentas para fazer o que você gosta e fazer bem feito, então não enfie nada goela abaixo, porque tá cheio de receita pronta por aí, e essa receita pronta às vezes não serve para mim, não serve para você. Então, baixe a regra e comece a criar uma empresa do seu tamanho. Você vai ver que no pequeno você vai dando passo a passo. Quando você vê, você desabrochou, você está segura para fazer tudo, para fazer qualquer coisa que você se propõe. Mas não é no primeiro dia, é um dia por vez, né? Uma jornada, cada processo respeitando também você, porque a gente pensa em ter uma agenda cheia e ganhar muito dinheiro, estar em evidência. Aí nós estamos trabalhando com ego, né? Trabalhando com ego, com as nossas pretensões, com o modo que nós fomos treinados, mas comece a diminuir. Coloque o seu tamanho. Eu não posso ser maior do que essa estrutura, que é 1,70 m e 70 quilos. Não vai mais. Eu não posso querer criar uma coisa imensa de 200 quilos, porque eu não consigo abraçar tudo isso, né? Então, nós temos que qual é o meu tamanho hoje?
Então, eu não vou ter uma agenda cheia no primeiro mês, no segundo mês, às vezes nem no primeiro ano. A gente tem que construir tantas estruturas, couraças emocionais, porque às vezes o teu paciente vem tão despedaçado e você se desestrutura porque você não tem essa estrutura para acolher, para ajudar ele a fechar essas janelinhas, a se reestruturar. E depois daquele atendimento, tem gente que desiste. Eu recebi um paciente hoje que eu fiquei completamente vulnerável na frente dele. E é normal, vai acontecer muitas vezes, mas você busca ali se reestruturar e continua a sua caminhada. Eu acho que é por aí. Construir algo do nosso tamanho, que é perfeito para mim, não é perfeito para você. Acho que a minha mídia, ela fala com o meu público, ela fala a minha linguagem. A mídia da outra atinge o público da outra, né? Então, a gente começa a se comparar e começa a se perder nessa caminhada. Sem contar, Silvina, que você sabe bem, as nossas dores começam a emergir, né? Quando a gente começa a falar, quando a gente começa a pensar, porque na psicoterapia a gente fala muito, e só a fala vai liberando traumas, né? E quando a gente começa a falar também, vai passando, né? A gente vai tendo insights, a gente vai tendo curas, a gente vai trazendo dores para nós. E como uma pessoa que não gosta de falar de si mesmo vai se curar e vai ajudar outras pessoas a se curar? Tem terapeutas que não fazem terapias, porque elas não precisam, porque elas sabem tudo. Tem terapeutas que elas não podem contar a vida dela para ninguém, porque ela não gosta de que ninguém saiba da vida dela. É lógico, tem os lugares certos, os momentos certos e as pessoas certas para a gente se abrir. Mas tem gente que é tão fechada que não consegue acolher o outro, não consegue ouvir o outro. Tem Então, eu muitas, acho que muitas muitas, camadas por trás disso, muitas né? camadas. A gente é uma cebolinha e você tem que ir se despindo dessas camadas. E às vezes a gente acha que ser terapeuta é se colocar num pedestal de perfeição, de que a sua vida tem que ser perfeita, ou então está tudo superado, nada mais me atinge e eu sigo aqui passando por cima de todo mundo. Já partindo, Consertando a vida de todo mundo, né? sim, e não é. E às vezes as pessoas acham que está consertando, elas estão passando por cima mesmo, porque elas estão ignorando as feridas, né? Ignorando os traumas e se ignorando. Eu acho que cada um tem o seu perfil de trabalhar, sim, mas eu acho que se trabalhar é mais importante, porque o conhecimento e as dores que nós vamos nos curando não tem preço, né? Não tem preço. Às vezes a gente acha que você está curando o outro e você está sendo curado, né? Acaba sendo curado também. Eu trouxe bastante pontos interessantes aqui, né? Mas sobre o gostar, fazer o que a gente gosta, não o que tem que ser feito, né? Quando a gente está iniciando, a gente ainda não sabe o que a gente gosta de fato, né? Então, enquanto eu estava só no online, eu achava, eu não gosto do presencial, então eu tenho força no online, né? E era uma mentira que eu contava para mim, porque eu não tinha experienciado o presencial. Aí, quando eu comecei a me envolver com as pessoas, sentir o corpo, abraçar, fazer, acolher, como você comentou, né? Eu comecei a ver que eu gosto muito do presencial, né? Então, Uhum. é a gente fazer o que gosta, primeiro a gente tem que saber se Que conhecer, se gosta. se conhecer. E nos primeiros anos a gente não sabe o que que a gente gosta e o que Né? que é preciso ser E feito. sabe o que que acontece? Por que que a gente não sabe? Porque a gente tem muitas coisas para ser curadas. Você foi se É. curando e se capacitou para isso. Mas era um bloqueio com pessoas, com certeza. Era uma dor, era um medo, né? Era uma dor sua, um trauma seu. E você curou, você foi curando, fazendo o que você podia. Você ficou do seu tamanho. Você não gostava de fazer, né? Achava que não gostava de fazer o presencial e não fez. Depois você foi se curando e conseguiu fazer o que tinha que ser feito, né? Aí sim, mas você podia fazer, você já foi crescendo, se estruturando, né, para fazer isso. O cachorrinho tá doidinho. Ah, eu estava escutando um barulho, né? Então, Neuza, nossa, quando a gente entra na postura de humildade que nem você trouxe, e nós que somos de família diabéticas, e tem várias pessoas aqui que também são, né? A gente tem muito a gente, não é porque a doença não é genética, né? Mas o comportamento, ele tem muito a ver com a família, porque a gente adota o mesmo jeito de olhar para a Treinamento, vida. né? É, a gente olha para as pessoas acho, com o mesmo julgamento, com a mesma.
couraça de superioridade, né? Então, quanto mais eu conheço as pessoas com diabetes que são mais parecidas comigo, né? Ou que nem têm diabetes ainda diagnosticada, mas o quanto tem a couraça da autossuficiência, de eu sei fazer, então os outros critica a igreja, critica a política, critica tudo, porque tem tudo. Parece assim, é uma coraça mesmo, né? E quando a gente está nessa postura de achar que a gente sabe melhor, na verdade, a gente está se sentindo o cocô do cachorro, né? A gente está se sentindo tão pequeno e isso faz a gente desistir. Porque a E é gente um é o que a excesso, gente né? sente que vai comandar na nossa vida, não aquilo que a gente imagina, o ego está trazendo, né? É um excesso. Esse excesso de segurança esconde, né, essa insegurança, né? Nós temos sempre que olhar onde há um excesso ou uma falta. E às vezes há um excesso de segurança, e você sabe que é uma insegurança, é um excesso de achar que não precisa de ninguém e é um grito pedindo socorro. E quando a gente não tem esse conhecimento de nós mesmos, a gente acaba tomando isso por verdade, né? Por exemplo, igual você começou no online, se sentia melhor. Eu começo presencial porque eu me sinto melhor, porque eu preciso olhar nos olhos por conta que eu tenho essa coisa muito de captar energia, é mais sobre o que a pessoa não diz, é sobre uma leitura corporal, trabalho muito com leitura corporal. No vídeo a gente faz, mas não te traz toda essa clareza. Mas, embora toda essa dificuldade que eu tenho, e essa vontade que eu tenho de não trabalhar no online, eu trabalho, porque eu me preparei. Primeiro eu fiquei só no presencial, e eu gosto do online depois das primeiras sessões. E às vezes eu até penso, eu gostaria de trabalhar mais online. Por quê? Porque para nós terapeutas, a logística é mais tranquila, né? A gente pode trabalhar de casa, você não precisa pagar aluguel, é tudo muito mais tranquilo. Então, às vezes eu vou nessa pegada de achar que é mais vantajoso financeiramente para mim. Eu começo, faço alguns atendimentos online, depois eu fico vazia. Eu preciso ter o contato. Novamente eu volto com o contato, depois faço algumas coisas online. Então é se conhecer, saber o que você gosta, quais são as suas capacidades, onde você se encaixa melhor. Mas eu acho que a humildade, porque eu acho que sendo terapeuta há muito tempo e frequentando terapias há muito tempo, você sente quando a pessoa está conectada com o teu trauma, está tendo empatia com você, e quando ela está ali apenas usando uma ferramenta. Quando você está apenas usando uma ferramenta com o teu paciente, esquece, ele não vai voltar. Você não está fazendo uma troca de energia, sendo empático. Porque é muito fácil eu chegar e falar, olha, tem que ser assim, é assim, você está sentindo isso, para isso você faz isso. E isso daí você está analisando os sintomas, mas e o diagnóstico? Da onde veio isso? Como que ela faz para se liberar disso? Ressignificar aquele primeiro momento. Como que era a família dela? Tem gente que não quer perder tempo para saber como que era a família, como que o diabético vivia, né? Como que era a estrutura familiar. Sem saber a estrutura familiar, você não consegue fazer um diagnóstico assertivo. E você não consegue também fazer uma terapia assertiva, né? Usar o que ele precisa, desbloquear, virar essas chaves na cabeça. Então, acho que é muito sobre nós, essa vontade, essa desistência. Você está desistindo porque você não quer olhar para aquela ferida. Então, você, terapeuta que parou no meio do caminho, você encontrou uma ferida tão grande, tão dolorosa, aí você parou. E essa ferida, às vezes, não é nem um trauma de infância, de adolescência, às vezes é o teu ego, né? O teu ego que você olhou para o lado e viu o outro atendendo numa sala maravilhosa e você se desesperou que a tua sala é humilde, que você não tem aquela poltrona, que você não tem uma recepção. Às vezes você parou no teu ego. Às vezes o ego falou, poxa, todo mundo está atendendo na sala chique, eu não vou continuar atendendo. E às vezes o teu paciente precisa justamente de você na tua salinha para ele sentir essa empatia, porque você também vai atender pessoas de todas as classes sociais. E eu falo, e quanto mais alta a classe social, menos ela olha para o teu ambiente, menos ela olha para o teu sofá, para a tua poltrona, para o teu divã. Isso é Porque coisa, a é pessoa vem feridas buscar nossas. resposta, a pessoa não vem para comparar, né? A pessoa está na dor. A Vanessa, não sei se Vanessa, tu quer abrir a câmera e o microfone, pode ficar à vontade de falar, tá? Pessoal que chegou depois, muito bem-vindas também.
E quem tiver pergunta, pode fazer, pode interagir, pode falar. Ah, tá tomando café. Então, eu vou ler aqui, Neuza, é um comentário que ela colocou, acrescentando no que você estava trazendo, né? Esses dias tenho sentido muitas dores nos cotovelos, principalmente no direito. Estava organizando um espaço para gravar vídeos e atender. Semana passada eu parei para me analisar e entendi que eu estou querendo afastar o medo de crescer. Isso vem desde a gravidez, né? Eu nasci muito pequena, não podia crescer na barriga da minha mãe e hoje tenho essa dificuldade, afastar o crescimento, né? Então, quando a gente percebe os padrões que a gente viveu a vida toda, mas não olhar para isso, que nem a Neuza falou, né? Não olhar para isso culpando, né? Mas olhar para isso agora, eu já passei dos 15 anos. O que eu vou fazer de diferente agora? Eu, na postura adulta, eu vou respirar fundo e tá bom, cotovelo. Você pode doer um pouquinho, mas a dor vem na fase de cicatrização. Veneza também sabe disso, né? Então, quando a gente sente dor no osso aí é porque já passou o perigo, a gente já fez o que tinha que fazer, né? E o cotovelo tem muito sentido afastar aquilo que me Mas se invade. acotovelando, abrindo o seu espaço, Isso. né? Você está abrindo o seu espaço. Uhum. Sim, é porque senão cai em recidiva, que nem a Vanessa colocou, que ia parar de sentir dores depois de terminar o que precisava, né? Porque o que acontece quando a gente desiste é porque a dor começa e a gente fica revivendo isso, que nem o que a Nelsa estava trazendo, né? A pessoa abandona um projeto, abandona uma vida que ela escolheu e normalmente a gente conta histórias, a gente, não era para mim. Essa semana ainda uma colega me ofereceu o banner que eu tenho na outra sala aqui, né, da medicina germânica. Muitos anos trabalhando com medicina germânica, agora, mas está totalmente perdida, né? Então tá vendendo o banner porque a medicina germânica não é para ela, né? Mas de fato é isso que se trouxe, né? Quando a pessoa, claro, a gente pode retomar a direção, né? Mas é a mesma coisa dizer, minha mãe não era para mim. Minha mãe só é a mãe certa para minha irmã, né? Então tudo que a gente aprendeu faz parte do nosso lastro, da nossa história. Então Tá. tudo é para gente e vem para somar, né? Então porque a gente tem muito esse perigo. Eu começo um curso, termino, faço 3, 4 anos e dedico para isso. E depois eu começo outra coisa nova. É que nem a criança. Comprou um brinquedo enquanto tá ali interessante, tá. Dali a pouquinho pega outro, tá interessante, e aquela paixão e é interessante. E e os terapeutas, grande parte, fazem isso. Ficam 2, 3 anos, 5 anos se dedicando para um ponto, e aí não, aquele caminho, eu achei coisa melhor. Isso aqui sim é para mim. E daí, tipo, pisa em cima do que foi, que veio antes, né? Isso, o sistêmico traz muito isso também. Quando a gente não valoriza o que chegou antes, né? Tem tudo isso. Então, mesmo que a gente não precisa exercer a medicina germânica ou aquela terapia que se começou primeiro, mas dizer não era para mim, não faz sentido, é cuspir no prato que a gente está comendo, né? Na verdade, eu vou falar por mim, né? E algumas pessoas que eu conheço. Quando a gente tem uma caminhada um pouquinho mais longa, nós não conseguimos usar mais uma ferramenta. Nós usamos todas, porque às vezes Uhum. tem cursos que eu fiz muito lá atrás que eu nunca trabalhei, mas eu estou em um certo processo terapêutico com uma paciente e me vem essa ferramenta que Isso, é que é para essa cliente. Eu penso, nossa, eu até vou lá revisar, né? Que ainda é épocas de livros, vou lá revisar e falo, nossa, quanto conteúdo maravilhoso que eu não tenho usado. Porque às vezes você acha que uma ferramenta te basta. E não, os clientes trazem tantas demandas e você tem que abranger um pouco de tudo. Por isso que a gente fica fazendo vários cursos. Nós não entendemos isso, mas lá na frente tudo faz tudo sentido. faz Eu tenho sentido. vontade de fazer cursos que às vezes eu falo, mas por que eu vou fazer? Ele fala, faço para meu autoconhecimento. Pronto, eu tenho vontade. Talvez eu não tenha essa demanda em consulta, mas eu tenho essa demanda interna. E às vezes eu me engano. Eu uso tanto. Tem períodos que eu uso mais uma ferramenta, mais outra, porque sabendo um pouquinho da germânica, da Ayurveda, da terapia clínica, do psicanálise e da constelação sistêmica, né, familiar,
eu acabo, não tenho uma terapia, eu acabo abrangendo todo aquele conteúdo e levando algo único, né? Porque cada terapeuta é único, levando o único para aquele paciente. Então, mas qual linha você trabalha? É difícil, um terapeuta que tem muitas ferramentas, ele caminha entre uma e outra, elucidando todas as questões do paciente. Então, às vezes você está na germânica, mas nada te impede de você conhecer a medicina Ayurveda, que vai te trazendo conhecimento e vai chegar um momento que você vai usar todas. E alguém vai falar, você é um terapeuta o quê? Você fala, poxa, não sei mais, porque eu uso um pouco de tudo. E o cliente que está vindo até você, o teu paciente, ele não quer saber se você está usando a germânica, a indiana, a japonesa. Ele quer resultados, né? Então é difícil você dizer que você não usa, eu vou fazer isso, não me serve para nada. Esse curso não resolve, esse curso não é para mim. Lá na frente você vai encontrar respostas, porque você vai tirando essa couraça, tirando esse ego, baixando a régua, e você vai trabalhando com tudo um pouco. Não é esse ou aquele que vai te dar resultado, é um conjunto de ferramentas, de entendimento. Por isso que eu falo, as experiências vão nos formando. Então você já sabe um pouco de cada ferramenta, e você vai usar aquilo que você tem, do tamanho que você é. Talvez você não vai ser um expert em medicina germânica, mas você vai saber coisas que Da vão alma te humana. auxiliar, né? Que vão te auxiliar. Porque quando alguém fala da tireoide, talvez uma terapia clínica não ensina sobre a tireoide. Embora hoje os cursos todos já estão, se você parar para pensar, até as formações, as grandes graduações, já estão falando sobre todas as medicinas, Uhum. já Estamos abrange sim. todas as medicinas. As formações, por exemplo, aqui eu fiz a terapia integrativa, ela já abrange cada vez mais outras medicinas, já abre esse leque para a gente trabalhar com tudo, de tudo um pouco. E às vezes é para você sim, então não pense que esse curso não é para mim. Sempre vai ter uma frase que vai servir para você, seja motivacional, seja de experiência de vida. Então, nós viemos muito para as lives, para os workshops, para as reuniões, muito cheia de tudo, muito cheia de sabedoria. Então, em cada live, em cada curso, em cada workshop, em cada palestra, esvazia essa xícara um pouco, né? Às vezes essa xícara está cheia, esvazia essa xícara um pouco, vai com humildade, baixa essa régua, esse ego e vai aprender, porque algo vai ter ali que te acrescenta. Porque nós pensamos de ir, mas vamos ouvir tudo do mesmo. Mas a gente tem que falar, fui lá, mas sempre as mesmas coisas. Porque tá Você está cheia. diminuindo mais. Está cheia, esvazia. É sempre as mesmas coisas que você não coloca em prática. Aí vem essa sensação de que é mesmice. Mas cadê? É tão do mesmo que você não coloca em prática. Tua mãe te ensina a escovar os dentes a vida inteira e você é um adulto que não escova os dentes. Ninguém tem culpa. Então você vai continuar ouvindo que você precisa escovar os dentes. E é a mesma coisa nas palestras. É tudo do mesmo. É tão do mesmo que você até hoje não colocou em Não faz o prática. básico, né? Não faz o básico, faça o básico bem feito. A tua xícara está cheia de conteúdo e você não usa do que você está cheio e fica procurando mais coisas, mais coisas. E a vida fica tão interessante, né? Eu, para mim, as pacientes que estão vindo para mim, quase todas vêm por causa do sentido, falta de sentido na vida, né? Estão numa fase que estão perdidas, né? Então, a medicina germânica por si não responde isso sozinha, né? O que eu estou usando para conseguir ajudar as pessoas? A teologia que eu fiz 40 anos atrás. É sobre isso, é sobre isso. Tem Sim. coisas que a gente não sabe por que está fazendo. Nossa, eu fiz um cursinho, eu fiz um workshop. Você encontra aquele diploma, você, né? Porque antes a gente tinha muito diploma e você não entende por quê. Mas você acabou de ser prova do que eu disse. Você faz coisas que lá na frente vão te agregar. Então a vida vai te levando para o que tem para você. Deixa aí, deixa fluir, né? Uma hora Sempre você vai descobrir os movimentando. porquês. Então, Adriana é podóloga. Adriana, pode abrir o microfone e pode falar. Daqui para frente, Bom dia, quem bom dia. quiser pode levantar a Bom mão. dia, queridos. Bom dia. Então, pelo que ela falou agora, assim, caiu a ficha aqui.
porque é exatamente o que a Neuza estava falando agora. Se a vida fica, se as coisas estão sempre repetitivas, né? Repetitivas é porque você ainda não pôs em prática. Então, coincidiu bem agora com o meu momento atual, porque eu estou me vendo atualmente no mesmo ponto de quando eu comecei a mentoria com a nossa professora Alessandra, né? Porque eu já tenho o meu negócio há bastante tempo, há mais de 10 anos, e eu me vi paralisada, né? Estagnada, não era o suficiente somente para pagar a conta. Então eu comecei a escalar. Então o que a Neuza falou agora é a gente às vezes se paralisa pelo ego. Então, aí, tipo, deu uma paulada agora que assim em mim, né? Porque eu já estava me sentindo já que estava fluindo. Então, atualmente, eu estou me vendo naquele mesmo ponto de quando eu conheci a Alessandra. Então, falei assim, aí agora eu estou aqui pensando aonde foi, qual foi o momento em que meu ego inflou demais e eu estou tendo que começar tipo do zero de novo, né? É agenda vazia, é ter que administrar no pouco para que não falte, para que honre, né? E assim, sem energia para ir buscar o mais, para ir buscar, para ir conquistar o mais. Então, ao invés de eu estar gastando atualmente a minha energia e ir para o outro degrau, para o outro nível, eu estou aqui gastando a minha energia para administrar um pouco, sabe Se manter assim? viva. É uma das aulas que eu assisti da professora, entendeu? Então, eu estou assim, nesse ponto. A minha pergunta é, né, como que a gente pode estar trabalhando esse ego e não deixar esse ego inflar de uma forma que depois ali mais na frente um pouco ele vai mostrar como a Neuza falou, né? Baixar a métrica, porque às vezes a própria vida faz gente, obriga a gente a baixar a métrica. Então eu estou de novo na mentoria, estou ouvindo tudinho de novo mesmo, sabe? Sim, tá repetindo tudinho de novo, sim, é porque eu ainda não coloquei em prática. Mas aí tem aquele momento, né, que você fica paralisado e como sair dessa paralisação para poder pôr em prática, sabe? Eu sei, a minha cabeça cabeçuda fala assim para mim, não, você já sabe, você tem tudo, você já conhece, você já tem experiência, você já tem expertise, você já tem tudo. Agora, como baixar esse ego para poder ver o outro, né? Porque eu, como podóloga, eu trabalho com pessoas, eu tenho que ver o meu cliente, eu tenho que ver quem trabalha comigo, quem está chegando. Então, eu realmente me identifiquei nisso. Eu fiquei paralisada pelo ego mesmo. Então, quando você começou, você tirava foto do teu bisturi, postava, esse é o bisturi, essa é uma unha assim, esse é um pé assado? Quando a gente Sim, começa, tudo para nós é novidade. Aquele bisturi é algo maravilhoso para você fazer ali o seu trabalho. Quando nós vamos inflando o nosso ego e sabe que está tudo, a gente pensa assim: para que eu vou botar esse bisturi? Todo mundo já conhece, isso é uma ferramenta muito básica. A gente vai inflando o ego e achando que tudo o restante não importa. Mas para o teu cliente que está olhando, ele nunca viu um bisturi. Ele nunca viu uma unha com micose. E a gente para de mostrar essas coisas porque a gente já está tão cheio, a nossa xícara, daquilo, que a gente acha que o outro não vai dar importância. Mas às vezes eu olho, eu já trabalhei com estética, pessoas mostrando ferramentas, aparelhos que eu tenho guardado lá num caixote que eu não uso mais. E eu falo, gente, ainda usa isso? E eu vejo a pessoa vendendo muito estética com aparelhos básicos. E às vezes daí eu olho para o meu ego e falo, então, essa semana a gente, né, eu tenho um espaço, né, para a pessoa que trabalha comigo, nós vamos começar a colocar de novo a autofrequência, porque se você tiver que explicar o que que a autofrequência faz, de repente o ego fala, mas você vai explicar sobre isso, todo mundo já conhece. É um engano, não é que todo mundo conhece. A profissional conhece, as outras pessoas não conhecem, então a gente vai dando por descontado essas ferramentas, essas pequenas coisas. Nós vamos querendo mostrar resultados grandes. E vamos dizer, a podologia, ela vai até aqui. Você resolve o problema até aqui. Então você tem que estar sempre mostrando esse processo até aqui. E a gente quer, depois daqui, a gente quer mostrar algo que não compete mais a nós.
Ou você se torna um outro profissional daqui para frente, que daí após a podologia, o que que você poderia ser? Um terapeuta que foi podólogo? Trabalhar com outro tipo de público? Ou você começa a mostrar todos os dias o processo da podologia? Eu vejo isso muito na estética. Pessoas com muitas máquinas paradas que acham que não faz sentido mostrar o que que aquela máquina faz, o que que aquele aparelho, o que que ele trabalha. Porque para ela já não é novidade, mas para o teu cliente é novidade. Você para de É, mostrar o teu trabalho. Você está parando de mostrar o teu trabalho porque você acha que todo mundo já conhece tudo. Você já é. conhece tudo. Tem aquele cliente que hoje você disse que a tua agenda está escassa, tem aquele cliente que nunca viu uma autofrequência, nunca viu um bisturi, você começa a mostrar, você vai chamar a atenção daquele lá para dentro. Os que vêm já sabem. Esses que estão mantendo as tuas contas em dia, eles já sabem, então você precisa captar novos clientes, e esses novos às vezes nunca foram uma podóloga. Eles precisam saber o que é um bisturi, eles precisam saber o que é uma micose, mas nós estamos tão cheios de nós aqui já que nós esquecemos de olhar para essas ferramentas básicas que os outros não conhecem. Exatamente. É Sentido? bem por aí mesmo, né? Nessa parte, como eu já atuo nessa área há 25 anos, aí eu fico aquela questão, ai, não tem mais nada para eu entender aqui, para eu saber aqui. Aí eu estava até lembrando outro dia que comentei até com um cliente mesmo, ele falou assim, eu gosto tanto de assistir vídeos de podologia, eu adoro ficar assistindo, por que você não faz? Eu falei assim, eu fazia muito isso no início. No início não tinha muito internet, não tinha muito essa facilidade. Há 25 anos atrás não tinha nem celular, mais ou menos, eu acho. Aí, para quem tinha, era algo muito mais caro. Então, mas a gente fazia o quê? A gente fazia vários moldes, né? Quando ia fazer uma correção de unha, com gesso. Aí eu tinha vários dedinhos com gesso, sabe? Aí eu falei, Exatamente. eu desisti daquilo, que era caixas e caixas cheias de gesso com o nome da pessoa. E agora você falando, realmente porque eu não tenho assim uma visualização de qual é o público que está buscando. Aí hoje de manhã eu acordei com esse pensamento, vou ver na internet quantas pessoas perguntam por podologia na minha região, para saber para quem eu tenho que falar, né? E aquela questão de falar o óbvio tem que ser dito, né? É tão fácil para mim, é muito maçante para mim, que já falo há 25 anos, mas o meu cliente que está para vir, ele ainda não, não ouviu, É entendeu? isso, o cliente que nunca foi a uma podóloga, que está buscando uma podologia, se você mostrar um bisturi ali, como que você está usando a ferramenta, qual os diagnósticos, o que que você faz, porque é esse que tem que vir. Os teus que são fidelizados, eles chegam ali e se entregam, já tem uma entrega, olha, essa unha tem, É, não sei o que que tem, faça aí o que você sabe. Pronto, ele já sabe. Mas os novos que estão para vir, tem gente que fala em podologia e não sabe nem o que trabalha a podóloga, né? Não sabe. E é para esses que a gente acaba não mostrando, a gente acaba estando tão cheia, essa xícara tão cheia de que a gente já sabe tudo, e a gente acha que o outro também sabe tudo. Então, é, parece que o trabalho não faz mais sentido, parece que eu sei pouco, e não é. Você já sabe tudo, ou quase tudo, a gente está sempre aprendendo, porque as coisas vão mudando da sua profissão. Só que tem gente que não sabe nada, e você tem que trabalhar com quem não sabe nada, né? é. E essas pessoas que têm que vir. Nessa energia é que eu às vezes fico, porque eu coloquei um propósito, né, de fazer 2 lives por semana. Aí, quando a gente faz esses propósitos aí no dia da live, exatamente no dia da live, a gente fica, o que que eu vou falar? Ai, não quero falar, ai, não quero ir, não quero fazer. Aí eu falei assim, quer saber, eu não vou fazer roteiro, eu vou falar de mim. A última live eu fui falar de mim, como eu comecei, sabe? É a história. Eu falei assim, chega de ficar, tipo, mini aulas aqui na live, eu vou chegar, vou falar de mim. Aí foi uma live muito legal, porque a gente começa as lives, não tem audiência, aí apareceu a audiência, eu falei assim, que legal. Aí eu falei assim, então, assim, ó, eu faço assim, sabe, Neuza? Eu vou lá e volto, sabe? Aquele negócio, eu vou lá, abro a portinha, dou uma olhadinha e volto. Eu estou nesse processo, eu vou lá, passo e volto. Aí eu estou muito assim nessa oscilação, né? Então, Mas é um eu tô diagnóstico já, né? Dá para fazer um diagnóstico seu. É, não está se permitindo, você precisa de uma permissão, de uma auto-permissão.
Aí você está honrando um padrão, provavelmente, da sua família, onde ganha dinheiro e perde, vai na frente. O fulano parece que está indo tão bem, daqui a pouco o ciclano perde. Um vai e volta. Você está honrando esse padrão. Me desculpe se eu estiver falando groselha aqui para você. Mas eu, como terapeuta, eu diagnostico isso já, só nisso que você está me dizendo. Você está honrando um padrão de escassez. Quando você começa a ganhar, quando você começa a ganhar força, você olha para trás, os seus ancestrais, da sua árvore genealógica ali, tá todo mundo que vai e volta. Eles não foram, eles quase foram, e você está quase indo também. Aí você volta honrando. É inconsciente. Então tem que liberar esse padrão familiar de que quase consegue as coisas. Mas você está bem, sou num padrão, pago as contas. Ai, tem gente que não está conseguindo nem isso. Você ainda tem que ser grata pela escassez que você tem. Porque a tua família são pessoas que honram as contas, pagam as contas, vivem relativamente bem, mas não vive no conforto, não tem abundância, não tem prosperidade, não faz tudo o que quer, né? Não vive naquele conforto que a gente sempre quer pra gente. Então, você está honrando um padrão, ó, já virou uma consulta. Está honrando um padrão. Precisa ressignificar isso, né? Então, eu trabalho com a constelação, a gente acaba honrando padrões, né? Uhum. Já tá, percebi já também. Ai, Vai virando a chave, sem né? querer aqui sumiu eu, mas aí tinha percebido bem essa questão, tenho feito algumas coisas que eu já aprendi, eu já fiz constelações algumas vezes já também, sabe? Aí ficou muito forte o honrar a escassez, o padrão da família, porque retornei para Reconhecer morar na também, casa da né? minha mãe, e fica muito forte, sabe? A minha mãe não mora, eu moro na casa dela, mas, assim, é uma questão muito forte. Até eu consegui entender que eu fui permitida a morar na casa dela e cuidar da casa dela e ser grata por isso, porque antes eu fiquei assim, por que que eu estou voltando aqui? Por que que eu estou voltando aqui? Tá? Voltando para o ninho, né? Você tem que. Tudo tem uma explicação. Nossa mente, ela não sabe, né? A gente, o que é real, o que não é real. Ela acaba trazendo para gente as dores, né? Ou insucessos, traumas. Você tem que ressignificar para que você possa seguir adiante. Se você não se permitir, porque é permissão, a prosperidade, ela é permissão. Se você não se permitir, nada do que você faça vai te levar adiante. Então, é uma permissão. Se permitir seguir à frente. Por que que você se bloqueia? Cada vez que você dá um passo, você volta para trás? Porque você não se permite, né? E tem todo um processo, né? É lento, é doloroso, mas é possível. E não se cura numa Muito constelação obrigada, meu. só, né? Palavras Sim. certíssimas para o meu dia de hoje, iniciar o dia hoje bem diferente Que hoje. bom, Muito, muito obrigada. Gratidão. que bom que você está aí. Veja o comentário, Adriana também, a Vanessa colocou um comentário ali para você. Então, Neuza, quero te agradecer muito. O nosso tempo já Ok. está indo e quero agradecer também as colegas que estiveram aqui hoje. Eu vou parar a gravação, daí a gente vai tirar uma foto. Pode ser? Tá ok.